guests, welcome. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Welcome to our Carlos Gutierrez Connection. Sejam bem-vindos ao Carlos Gutierrez Connections. So I believe most of you participate in the seminar about the ancient tradition. O Carlos está dizendo aqui que ele acredita que uma grande maioria de nós participou aí do seminário das tradições antigas. And I hope you enjoy not only to play the connections between everything that is outside the art of Genshin and our beautiful art. Que vocês tenham aproveitado bastante e entendido que muita coisa que existe fora da arte do Genshin faz relação e tem relação e conexão com a própria arte do Genshin. Because you heard many times, the art of Genshin is the art of living. E você já ouviu falar muitas vezes que a arte do Genshin é a arte das relações. So when you go outside, you begin to understand that everything in the world, everything in nature is connected to the foundations, it's connected to the philosophy of the art. Quando a gente sai, quando a gente está para fora de casa, quando a gente está convivendo no mundo, na rua, né, a gente consegue parar. E se parar e prestar atenção, você vai ver que muito do que existe no mundo aí fora está conectado com a arte do Genshin. We can see in the symbols we can observe in the art or the design of old buildings in architecture. So everywhere you look, we can see echoes of the art of Genshin. E você pode ver em todo mundo ao nosso redor, né? Você vai conseguir ver no design de um prédio, na arquitetura, em todas essas relações, nas construções, fica muito fácil da gente enxergar a relação com a arte do Genshin. So for me, it's really interesting when I'm talking to a client, to a friend. I usually hear expressions that remind me the art. E para mim, usualmente acontece quando eu estou conversando com um amigo ou com um cliente, né? E acontece normalmente de eu ouvir uma frase que traz a conexão com a arte. Like last week, I was talking to a friend, and he told me, "I'm feeling paralyzed. I need to move bring movement to my life." And inside my head, I'm listening. He is asking for the one. E aconteceu semana passada. Ele estava com um cliente, né, numa consulta, e o cliente vira para o Carlos e fala: Carlos, eu me sinto paralisado, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso fazer alguma coisa para entrar, voltar a estar em movimento. Aí o Carlos fica pensando lá, ele está precisando do um. So, usually when you study art, you mention we can use body reading, pulse listening, but we just need to observe and listen the words. And, many words are telling us directly the quality of one, for example, one of the personal energy center. Às vezes nós ficamos muito focados ali, né, numa leitura de pulso, numa leitura corporal, e a gente esquece que às vezes na conversa com o cliente a gente consegue receber a informação que a gente precisa, porque nas palavras que ele troca conosco a gente vai ouvir a qualidade de um dos centros energéticos pessoais, e ele próprio vai dizer para a gente o que ele está precisando. When I was in Spain last time, I was offering sessions, and what caught my attention is one young lady. She came, and she had a tattoo in the arm, and the tattoo was
the image of one card of the tarot. E o que é interessante, agora o Carlos está trazendo um outro exemplo para a gente. Esse é de quando ele estava na Espanha, nessa última viagem que ele fez, ele ofereceu sessões, né, para as pessoas. E aí, em uma dessas sessões, ele estava com uma moça mais nova, e ela tinha uma tatuagem. Interessantemente, a tatuagem era de uma carta do tarot. And look at the location, it was in this area of the arm, and that the card tattooed here was the sun. Então, olha que interessante, ela tinha uma tatuagem nessa parte do braço aqui, né? E a carta que ela tatuou no corpo dela foi a carta do Sol, a carta do tarô do Sol. And you know, the sun is 19, so she tattooed the 19 card in the area of the high 19. Então, olha a coincidência. Ela tatuou a carta do Sol. Carta do Sol é um 19. E aonde que ela tatuou no corpo? Na área do 19 alto. Então, ela tatuou a carta no lugar correto. And that's the reason Mary mentioned many times. To learn is just as to remember. You know, when you do unconscious things, sometimes you're feeling the echo of a message, but we fix the symbol or the image, but not the meaning, like this young lady. Então, isso é o que a Mary sempre dizia, né? A Mary falava: aprender é simplesmente relembrar o que você já sabe. E aí são coisas, talvez até mais simples, se a gente tiver receptivo, nós vamos conseguir entender e compreender as mensagens, né? Como essa moça estava receptiva e tatuou a carta certa no lugar correto da relação entre a arte e o tarô. So in my life, I learned it's very important to understand the language of symbols. E na trajetória de vida do Carlos, né, ele aprendeu uma coisa. É muito importante a gente aprender, a gente compreender a linguagem e a comunicação dos sinais. Because sometimes our conversation with the world outside, or with another person, is through symbols. If you don't understand the meaning of that symbol, you are missing sometimes an important thing. Na nossa conversa, né, principalmente nos dias de hoje, quando a gente conversa com alguém fora de casa, né, essa conversa normalmente ela é trazida de várias maneiras. Se você não tiver receptivo, prestando atenção em todas as formas que essas palavras chegam até você, pode ser que você não entenda e não compreenda a mensagem que aquela pessoa quis te falar claramente. Oh, I think you have a question in the chat. Can you check those? Yes, we have Stephanie. She is asking if you could please say more about why the sun is associated with the 19s or high 19s, please. Okay. Essa é uma pergunta da Stephanie que a gente tinha no chat, o Carlos me pediu para dar uma conferida, e a Stephanie está perguntando se a gente pode falar um pouco mais, né, da relação da carta do Sol, do tarô, que é um 19, e com o fato dela ter sido colocada no 19 alto. Okay, I brought the set of cards of the tarot, and I want to share the entire image, but just to answer your question, Stephanie, I'll show the 19. O Carlos trouxe, né, um baralho completo do tarô para compartilhar e mostrar para a gente. Olha que legal. Mas aproveitando a pergunta da Stephanie, ele já vai mostrar a carta do Sol para a gente entender a resposta que ele vai trazer para a Stephanie. This is a copy of the first tarot deck created in the world. Esse baralho que ele trouxe é uma cópia do primeiro baralho criado.
is the Marseille deck. Esse é o baralho de Marseille. And about a couple of decades ago, two guys decided to research the original colors of the deck. And so they traveled throughout Europe and visiting different museums, and they finally could get all the cards and restore the original colors. E recentemente, né, uma dupla de historiadores decidiu resgatar a origem do tarô. E aí eles viajaram, né, para a Europa e foram buscar todas essas informações para poder ter uma qualidade e colorir novamente nas proporções originais às quais o tarô foi criado. So as you can see here in the center, at the top, we have the number written in Roman, 19. Aqui no centro, né, da carta, no alto e no centro, você consegue ver escrito em romano o número 19. And in the bottom, we have the name of the card in French, Le Soleil, the sun. E embaixo a gente tem o nome da carta, né? É Le Soleil, tá em francês, que quer dizer o sol. So that's the reason card number 19 represents the sun, the energy of the sun, as well as the personal energy center 19 is the sun. E aí o Carlos está dizendo para a gente que é por isso que essa carta é relacionada ao 19. É o número da carta no baralho. Ele é 19. Mas, coincidentemente, o Sol, na arte do Jinshin, é relacionado ao centro energético pessoal 19 também. And it is not a coincidence. Mary dedicated a lot of time bridging the art of Jinshin and the message hidden in the tarot cards. E com certeza isso não é uma coincidência, porque a Mary dedicou muito tempo, muito estudo, construindo, né, as mensagens da arte do Jinshin, e ela era uma estudiosa do tarô. Então ela conseguiu fazer essa ponte entre a arte do Jinshin e o tarô com muita qualidade. And, you know, I know Mary reference for the tarot deck is the one presented by Paul Foster Case. E o Carlos sabe, né, que a Mary tinha uma preferência pelo baralho de tarô do Paul Foster Case. And but the Paul Foster Case deck, in fact, is the same developed by Rider White. Mas o Carlos está falando que o baralho do Paul Foster Case ele é o mesmo, ele é muito similar ao baralho do White. And this deck was maybe the one of the most used in the last century. E esse baralho, esse tarô, é um dos que foram mais utilizados no último século. And if you begin to research, you'll discover there is more than 1,000 different decks. Se a gente for pesquisar e procurar, né, saber por aí, com certeza você vai descobrir que existem mais de 1000 baralhos de tarô diferentes. And but I agree with Mary. The deck she decides to study and research is one of the best. Mas o Carlos concorda com a Mary, ela escolheu muito bem. O baralho que ela escolheu usar do Paul Foster Case é um dos melhores. But the first one still have a lot of secrets hidden. Mas o primeiro deles ainda tem muito segredo escondido para ser decifrado. So I really enjoy when I play with. E o Carlos está falando que ele adora, né, quando ele tem essa oportunidade de decifrar, brincar, jogar, né,
com as cartas do tarô, ele se diverte muito. Of course, I need more time to share with you all the mysteries of this deck, but let me show a vision of the major arcanes of this deck. É lógico que se a gente for falar, estudar, vai demandar muito tempo, né? Mas o que não impede a gente aqui de passar pelas cartas e conversar um pouco sobre esse baralho de tarô. Put the Marseille deck in this order, like I'm showing you. You can see that it works like a unity. Se a gente distribuir o baralho de Marseille nessa forma, nesse formato que o Carlos distribuiu aqui na tela para a gente, esse é um baralho que demonstra essa montagem de cartas e expressa a unidade. Because the cards are talking each other. Porque nesse formato elas estão conversando entre elas. Take a look here. The Fool is the card number 0. You can see the guy here is looking up to the card number 1 that is looking back. E se a gente prestar atenção nas figuras, a gente vai ver aqui na carta 0, né, que é o tolo, ele está olhando diretamente para a próxima carta, para a próxima figura que está na carta 1, e a figura da carta 1 está olhando de volta para ele. And if you compare the card number 1 and the card number 11, we have something in common. Both are using the same kind of hat, representing the infinitum. Se a gente prestar atenção, a carta 1 está sobre a carta 11, mas interessantemente, as duas figuras nessas duas cartas estão usando um chapéu. Mas mais interessante é que o chapéu tem o formato do infinito nas duas cartas. And if you look at the eyes of the illustration, each card, you know, the card number 2 is looking for the card number 1, the card number 3 is looking for number 4, and 4 is looking for number 3. E aí a gente vai ver uma sequência de olhares, né? A carta número 2 está olhando para a carta número 1. Se a gente for adiante, a carta 3 está olhando para a 4 e está retribuindo o olhar para a carta 3 também. So if you pay attention, the cards are talking each other. Então, se a gente prestar atenção, vai existir sempre uma conexão que a gente vai conseguir enxergar onde as cartas vão estar conversando entre elas. For example, the card number 17. Agora nós vamos falar da carta 17. The Star. Here you can see the stars above in the sky, and in the card number 7, you can see the stars here above in this kind of cover. You can see all the little stars here. E aí o Carlos está mostrando para a gente, né? A carta 17 é a estrela, mas se a gente vê a carta 17 como estrela e olhar a carta 7 acima dela, no bandô da cortina que dá um acabamento nessa carta, em todo esse acabamento ele está cheio e repleto de estrelas também. So the cards are talking each other, the one above with the one below, and the next card or the previous card, they are talking each other with the eyes. Então a gente pode perceber que as cartas estão conversando, uma com a sua anterior, mas que elas também conversam a carta de cima com a de baixo e a de baixo com a de cima. But some of those cards, few of them, are talking to you, the observer. Mas algumas dessas cartas
Imagina só, elas estão conversando com o observador, elas estão conversando com você. Like the card number 8, the justice, she is looking directly to you. A carta número 8, por exemplo, é a carta da justiça. E como sendo a carta da justiça, ela está olhando diretamente para você. As the 19, the sun, is looking to you. Tal qual a carta 19, o Sol. Aí nessa carta, o Sol está olhando para você. The judgment, the 20, the same, is looking to you. Like they are asking, can you understand me? E é como a carta 20, né? A carta do julgamento. Nessa carta parece que ela está conversando assim. Você consegue me compreender? Você me entende? So another interesting thing is here. Tem mais uma coisa interessante aqui, ó. Well, all the cards are very interesting, but here the card number 5 is the Pope. The Pope represents the pontifex, the one who builds a bridge between heaven and earth. Então, agora, todas as cartas são interessantes, o Carlos mencionou isso, mas ele quer falar da carta 5. Né? A carta 5 é a carta do Papa, o Pontífice, e ele é quem faz a conexão da Terra com o céu. And you can see the crown of the pontifex has three layers, like spirit, mind, and body. E a gente pode ver na coroa, né, do Papa, essa coroa que ele usa na carta, ela tem 3 camadas. E aí a gente pode falar de espírito, mente e corpo. So you can see there's the Pope is above, and there's 2 priests below, like the main center and the 2 supervisors. E a gente pode ver, né, que o Papa está acima, mas abaixo existem 2 padres ali com ele, e a gente pode considerar então o central vertical principal e os supervisores. So, this card is talking about our connection to heaven. And the number 5 is no more fear, because if you live in fear, you go to the card below that is the shadow of the 5. E aí a gente pode ver aqui que o Papa representa, né, o céu ou paraíso, então você não pode ir para o paraíso se você estiver vivendo em medo. Se você vive em medo, você cai. E se você cai, você vai cair para a carta abaixo, que é a sombra do paraíso. And this is very interesting because this card is looking to you. And there's a face in the belly, and as well as the regular face, but there is one here in the belly too. E essa é uma daquelas cartas que o Carlos falou, que está conversando com você. Só que olha como essa carta tem uma expressão. Além da face no rosto, existe uma face na barriga também. Então ela está te olhando dobrado. And the card number 15, the devil, is not a representation of evil. E o Carlos está lembrando aqui para a gente que a carta, né, número 15, é a carta do diabo, mas para a gente entender que essa não é uma carta ruim, tá bom? This kind represents distractions we have in life. Sometimes we miss our direction because of distractions. And that's the reason the card is looking to you. Like, Por quê? do you know where you're going? Essa carta, ela fala que o nosso maior pecado, vamos dizer assim, são as distrações.
E aí, quando a gente se distrai, a gente perde a direção. E qual é a referência dessa carta olhando bem para a gente? Ela quer saber, você sabe para onde você está indo? And you know, that's the reason the personal energy center 15 is so important. E essa é a razão para que os centros energéticos pessoais 15 sejam tão importantes para nós. Let's see the numerology, 1 and 5. 1 is movement, 5 is with no fear. Então, se a gente prestar atenção, agora o Carlos está citando a numerologia para mostrar o quanto o 15 é importante para a gente em sua mensagem. 1 é movimento e 5 é sem medo. So the major arcanes, they are a book with just images, with no text. E aí, se a gente for falar agora, né, dos arcanos maiores, que são essas cartas que a gente está observando aqui, eles são cartas somente com imagens. Eles não trazem texto de informação para a gente. And they are related to the personal energy centers from 1 to 22. E elas estão relacionadas com os centros energéticos pessoais do 1 ao 22. But I'm just giving you some quick vision of something that if you go deeper, you'll discover amazing things. E o Carlos está trazendo aí para a gente um apanhado um pouco mais simples para a gente entender como tem aí uma infinidade de mensagens relacionadas ao tarô. Oi. Agora a gente vai conversar com o Rui. Olá, Carlos. Boa tarde. Olá, Douglas. Fiquei baralhado porque justice, of course, the case is 11 and the 8 is strength. Can you give me some light? Yeah, this is one. Let me wait for Douglas to translate your question. Aí o Rui fez ali uma brincadeira com a gente, falou, eu fiquei embaralhado com essas cartas aí. E o que ele quer saber? No momento em que o Carlos falou ali da carta 11 e da carta 8, ele quer compreender melhor essa relação. Eu acho que ele falou em português, né? Oh, sorry. Let me just translate in English. So, Rui was asking if Carlos could explain a little bit more. He make a joke, so mixing cards. And what is the real relation between 11, the card 11, and the card 8? He wants to know a little more. It's because on Paul Foster case, strength is 8 and 11 justice, not as this Marseille deck. Thank you. Aí o Rui está completando que porque no baralho do Paul Foster Case, né, tem uma relação quando a gente fala de 11 e de 8 entre força e justiça. É essa dúvida que ele ficou. So the Rider-Waite deck, the one Paul Foster Case used, and the same Mary studied, they substitute the card number 8 by the card 11. So they change the numbers, both change the number. E aí o Carlos está explicando, né, que é nessa evolução do baralho do Wide, que o Paul Foster Case usa também, eles fizeram uma troca. Eles trocaram a posição da carta 8 para a 11. But, you know, there is no contradiction, just a different perspective. E o Carlos está lembrando a gente que não existe contradição nenhuma nisso. É só um ponto de vista diferente. So why they decide to consider the justice, the card number 11? Porque eles optaram em escolher, né, para a carta 11 que ela seja a carta da justiça. The reason is the symbol of the justice is the scale with two plates.
A razão pela qual isso aconteceu, o Carlos está mostrando aqui na imagem, na figura, né? A razão é porque a justiça carrega uma balança de harmonia e equilíbrio com dois pratos. As well as the number 11. You have 111 in one hand and the other, one number one in one hand and the other number one in the other hand. So we have 11. Porque a correlação fica muito mais clara e melhor explicada se a gente pegar os dois lados em equilíbrio da balança. O 11 é o 1 e outro 1. Duas cartas e dois números iguais em equilíbrio mantendo essa balança. And the card number original 11 becomes 8, representing the string. E agora aqui o Carlos está falando que a carta original, né, que era 11, que se tornou aqui a carta 8, é a carta da força. And on this card, you can see a lady open the mouth of a lion. E nessa imagem da figura dessa carta, vocês podem ver uma mulher abrindo, brincando ali com a boca de um leão. So in the art of Jin Shin, personal energy center number 8 is the astro sign of Leo. E mais uma relação que o Carlos está trazendo para a gente, né? Na arte do Jin Shin, o centro energético pessoal número 8 está relacionado a qual signo? Adivinha só, é Leão. And the 11 is related to Libra. E se a gente for falar da carta 11, né, que agora é a justiça, a gente falou da balança, coincidentemente o centro energético pessoal 11 está relacionado a Libra. So that's the reason Paul Foster Case decided to use this deck, because there's a more visual direct relationship with this astrologic aspect of Leo and Libra. Por isso que o Paul Foster Case usa esse baralho e por isso que aconteceu essa modificação que ele fez ali. Porque visualmente tem uma relação muito forte e funciona tão bem quanto. But my understanding, we can use both symbols for 8 and both symbols for 11. Mas no entendimento do Carlos, né, você pode usar os dois, porque os dois têm uma mesma qualidade e funcionam do mesmo jeito. You know, we cannot separate strength and justice. A gente não tem como separar a força da justiça. Elas trabalham ali com o mesmo peso. You know, so when the original deck was created, the sages of the past, they put a lot of information, a lot of symbols for many different sources in those 22 cards. Aí o Carlos está lembrando para a gente que quando originalmente os estudiosos da antiguidade foram construir esse baralho, esse tarô, eles pegaram tudo que eles tinham de informação e colocaram tudo ali. And this, for me, they are genius to put all those informations in images, in simple images. Material that you can write books and books are represented by just images. E interessante, o Carlos diz que é fascinante, né? Como eles conseguiram colocar tanta informação, pesquisas de livros e livros foram colocadas em imagens com uma qualidade de expressão maravilhosa. And so throughout the ages, many artists recreate the tarot deck using information of their own research, their own knowledge. And that's the reason you can see different images, or on the case of the Paul Foster case,
they changed the 11 for 8, according their understanding. E aí o Carlos está falando para a gente que através das gerações, né, que vieram aí em sequência, muitos artistas construíram, criaram e recriaram, até baseados nesses tarô, o seu próprio tarô, né? Esses eram tarôs pessoais, mas que tudo isso é de acordo com o conhecimento de cada um. E aí teve uma variação de imagens, às vezes até de posições. But I would like to invite you, my friends, if you have a tarot deck at home, doesn't matter which one. Select the 22 major cards and begins to play or begins to relate with the personal energy centers. And you'll be surprised with what you find. E o Carlos já está dando lição de casa para a gente. Ó. Ele falou que se alguém tiver, seja qual for o tarô que você tenha, o que você faz? Pega os arcanos maiores, separa todas as cartas, como ele separou aqui no exemplo que ele deu para a gente, e aí para a gente fazer a relação dessa carta com o centro energético pessoal. 1 com o centro energético pessoal 1. Carta 2 com o centro energético pessoal 2. E ver qual é a relação que conversa nessa composição que a gente vai fazer aí, de lição de casa. But I know you're thinking, okay, but what about the last 4 personal energy centers? Mas eu sei que vocês estão querendo muito me perguntar onde estão os outros 4 centros de energias pessoais que estão faltando nas cartas do tarô. But before I answer you, let me listen, Márcia. Mas antes da gente continuar, vamos ouvir a Márcia, ver o que ela tem para falar com a gente. A Lina quer fazer uma pergunta. Márcia saying that Lina Brownstein wants to make a question. Lina, Okay. please open your microphone and share your comments with us. Oh, okay, yeah. Regarding the Foster Case deck, there's a group in LA that have been around forever, and I think Mary may have used them. They're called Builders of the Adytum, the Builders of the Inner Temple. And they use Foster Case's work. And they have the cards, which are not painted. You paint the cards yourself. And they have a little booklet that goes with it that explains how you mix the card, how you mix the colors. And it goes in. Let me translate, Lina. A Lina está compartilhando com a gente que existe um grupo em Los Angeles que segue Paul Foster Case há tempos. Inclusive é um grupo que a Mary até participou. E nesse grupo eles fornecem um tarô em preto e branco, para a gente mesmo poder colorir. E eles passam instruções e a gente vai colorir de acordo com o que a gente compreendeu da informação que eles passaram para a gente. What else, Lina? Your microphone, please. A simple example is when you're mixing the colors for the skin, you find that you're using the same colors, except that you're emphasizing one color or another. So there's no difference between any of the so-called skin. It's a very profound deck, and it includes, I'll let you translate. A Lina está explicando para a gente que parece que é muito difícil, mas a hora que a gente começa a fazer, não é tão difícil, porque a graduação das cores é muito igual. E aí a gente vai ver que a gente usou aquela cor que a gente estava ali tingindo o tom da pele da carta, da imagem na figura, a gente já usou para outra coisa. E essa mistura de cores é que faz a gente pensar. Mais do que isso, enquanto a gente colore e pensa, a gente começa a sentir, a gente percebe a profundidade que tem ali naquela carta. Please, Lina. Okay, and it seems to parallel the Jinshin message in numerology, and it also gives the Hebrew. It's quite extensive, so.
That's enough. Thank you. And I put the Thank you. address and phone number in the chat. Thank you, too. A Lina está falando para a gente que, como você sente toda aquela profundidade, é muito como quando a gente estuda a arte do Genshin. A gente vai passando ali nos centros energéticos pessoais, vai aplicando um fluxo, a gente sente a relação como se fosse esse paralelo que a gente tem com as cartas do tarô, a arte do Genshin, a numerologia. A gente tem sempre uma referência a qual a gente consegue ali andar junto com o nosso estudo da arte. Muito obrigado, Lina. Então, pergunta da Mari. Thank you, Lina. And I really appreciate, the way Paul Foster Case presented the tarot, because in the moment you paint your cards, you're putting your energy, you're creating a deeper connection to the message of that card. So this is really amazing. E o Carlos gosta demais quando a gente fala de tarô e principalmente Paul Foster Case, porque esse processo onde você vai colorir a carta, ele vai te trazer uma conexão muito maior com aquela carta e com o entendimento do que ela tem para te transmitir como mensagem. I'm just not questioning this deck. I'm just show you that there's much more. And the first deck was created to be represented like a unity because all cards are connected to each other. It doesn't happen in the Paul Foster Case deck. Aí o Carlos está lembrando, sem questionamentos, tá? Para que isso fique bem claro aqui, a gente não está questionando pontos de vista de ninguém, mas o primeiro baralho ele trouxe o de Marcelo, por quê? Na distribuição que ele colocou, aquele é um baralho que representa, naquele formato, um total e completo, uma unidade. A Márcia me lembrou que a gente... Go on, please. Excuse me. As it goes deeper, they do the square and they do relate all of the cards together. It's not that instant visual thing like you had there, which is amazing. You just see it, but they do relate it on a very geometric thing, and they relate the numbers and everything. So they do, but you have to go very deep with them to get to that place. Thank you. Thank you, Lee. E agora tem mais informação ainda que a Lina trouxe para a gente, que também tem, sim, que ela está ajudando e trazendo. Também tem desses estudiosos que se aprofundam, esse grupo do Paul Foster Case, eles fazem, sim, uma relação muito igual a que o Carlos fez para a gente. Eles têm essa relação lá, eles põem em um quadrado e fazem relação com geometria e vários outros pontos de vista orientais ali, falando nesse sentido. But before to go ahead here in Marcia and Rui, let me answer the question I make about where is the other 4 personal energy centers? E o Carlos está falando que a gente vai voltar com a Márcia, vamos voltar com o Rui, e já a gente vai ver as perguntas que a gente tem para responder. Mas antes disso, deixa ele cumprir com a promessa que ele fez para vocês. Ele vai dizer agora aonde estão os outros 4 centros de energias pessoais. Carlos, por favor. A tarot deck has 78 cards. Um tarô, normalmente, um baralho de tarô possui 78 cartas. They are divided into groups, the 22 major secrets and the 56 minor secrets. E aí esse tarô é dividido em 22 cartas de segredos maiores, e aí a gente vai ter 56 cartas, onde trazem os segredos menores. So the minor secrets, they are divided in 4 groups. E esses segredos menores estão divididos em 4 grupos. The 4 groups are the same we can find in a regular deck of cards, the 4 clubs.
E essa divisão é uma divisão que a gente encontra em qualquer tipo de baralho. A gente está falando dos 4 naipes. And they represent the 4 elements: earth, fire, air, and water. E esses 4 naipes representam para a gente os 4 elementos. Então, aí o Carlos está falando do elemento terra, elemento água, elemento ar e elemento fogo. So the 22 major secrets plus the 4 clubs, we have 26. E agora vocês têm a resposta. A gente está falando de 22 arcanos maiores, relacionados aos centros de energia, e os 4 elementos completando as 26 centros de energia pessoais. Marcia? Uma pergunta da Mari. Mas she's saying that we have a question from Marian. Marian, please open your microphone and talk to us. There we are. Can you hear me? Yes. Yes. Which card represents the smile? A 15. Marian quer saber que carta que representa o sorriso. Be the smile, seja o sorriso. E o Carlos já aproveitou também e colocou a carta 15, centro energético pessoal 15. Que a gente se banhe no sorriso, na alegria e em contentamento. Thanks, Marian. Thank you. Rui? Now, Just to confirm, so energetic center 23 is earth, 24 is air, 25 is water, and 26 is fire. It is not a simple discussion. o Rui trouxe uma pergunta. Então tá, o Carlos já me explicou, então tá tudo bem. Então a gente pode dizer que o centro de energia pessoal 23 é terra, o 24 é ar, o 25 vai ser água e o 26 é fogo. É isso, Carlos? E o Carlos respondeu, não é tão simples assim. I'm still researching. I have an idea, but I like to discuss with other people and listen other point of views. So I cannot say this is fire, this is air, this is what. I think we need to talk more about it before to fix which one is each element. E o Carlos está respondendo para o Rui que ele tem ideia, sim, ele tem ali já algumas similaridades nessas relações, mas que ele prefere não tomar uma decisão final ainda. Ele está conversando com bastante gente, ele está conversando com os alunos e está buscando para que todo mundo traga essa informação para que a gente consiga juntos construir uma bagagem onde isso fique verdadeiramente mais claro para todos. It's So, because when I look at 23, I thought water element. So it puzzled me because the other ones are fire. All the other energetic centers are all fire. Fifth depth. E aí o Rui está trazendo o ponto de vista dele. Para mim, o centro energético 23 é água, mas eu fiquei com essa dúvida. Agora, minha dúvida ficou ainda maior, porque 24, 25, 26, todos eles para mim são quinta profundidade, que é fogo. Aí agora eu estou na dúvida. Yeah, that's the reason I answer you. This is a complex conversation. E é por isso que o Carlos deu a primeira resposta, que essa é uma conversa um pouco mais complexa. But if you join us in the class, you can be part of this conversation. Aí o Carlos está fazendo um convite.
Para quem quiser participar aí da nossa próxima classe, a gente vai estar discutindo e conversando exatamente sobre essa situação também dentro dos nossos estudos. You know, my friends, go ahead, Rui. Can I make just another question? Because the changing of 8 and 11 is puzzling me. Because, you know, when we look at tarot deck and we see the 7 stages of unfoldment, of spiritual unfoldment, and we have the first 7 cards as the principles, from 8 to 14, the laws, and the 15 to 21, the stages of unfoldment. When we look at the first and the 4th path, and we change 11 with 8, it's confusion for me still. Aí o Rui está falando que ele ainda ficou com alguma confusão ali no entendimento para ele, quando a gente explicou a mudança da carta 8 para a carta 11, quando a gente fez essa relação do deck de Marcelo original para do White para o Paul Foster Case. Por quê? Para o Rui, ele tem um entendimento quando a gente fala de compreensão em nós, e aí tem a história das 7 primeiras cartas, da carta 1 ao 4, que fala dessa concepção, 8 a 14 fala das leis, então ele tem ali um entendimento, mas ele ficou com a dúvida no movimento entre 8 e 11. You know, the art of Genshin offered me an amazing gift. O Carlos está falando para a gente que a arte do Genshin trouxe ali para ele um presente maravilhoso. This gift invited my mind to be more flexible. Qual foi esse presente que o Carlos ganhou da arte do Genshin? Foi um convite para que a mente dele se tornasse mais flexível. Before the art of Genshin, my mind is very rigid. If this is right and this is different from this, it cannot be right. No passado, o Carlos tinha um pensamento, um foco, um raciocínio bem centrado. Se isso aqui é o correto, tudo que não é isso aqui não está correto. Simples assim. And the art of Genshin taught me there's no contradiction, just different levels of understanding. E a arte do Genshin ensinou para ele que não existem contradições, apenas níveis diferentes de compreensão e de consciência. So we don't try to find just one explanation. Be open for different perspectives, and there will be no more confusion anymore. E aí o Carlos está fazendo um convite para o Rui, para a gente não tentar encontrar uma única solução ali. Para a gente, às vezes, deixar a nossa mente ter novas opções, para a gente poder trabalhar, entender como essas diferentes percepções e pontos de vista diferentes se encaixam também no nosso entendimento. I need to work 16. You study the message of the tower. E o Carlos está lembrando a gente, né? Vamos estudar, vamos aproveitar, vamos ouvir a mensagem da carta da torre. But you know, my friends, my idea originally is not to talk just about the tarot on this Carlos connection. Mas a ideia inicial do Carlos não era da gente falar só nessa conexão que a gente está tendo aqui entre todos nós. The idea is to bring the 3 major topics for the next level of the art of Genshin and the ancient traditions. A intenção do Carlos era também trazer e lembrar para a gente que existem níveis diferentes de compreensão, mas que nós vamos estar estudando os 3 níveis diferentes, né, das tradições antigas e essa influência na arte do Genshin e suas relações conosco,
nos dias atuais. Quais seriam essas três, Carlos? So the first one is the tarot, because the tarot is just another way to understand the message of the Kabbalah. O Carlos está falando dessa relação, né, que a gente tem para compreender a arte do Jinshin, e é a com o tarô, porque o tarô também não deixa de ser uma relação com a arte Jinshin, tal qual é a da Kabbalah. But the other approach, the other item I want to bring in our class is about numerology. Mas uma outra relação que o Carlos quer fazer com a gente, né, está falando sobre a classe das tradições antigas, é sobre um novo ponto de vista da numerologia. And you know, usually in the Art of Jinshin classes, we use the most common expression numerology, that is the Pythagorean numerology. E o Carlos está explicando para a gente que, normalmente, quando a gente fala e estuda a arte do Jinshin, a gente estuda essa relação com a numerologia, mas com a numerologia pitagoriana. And here I brought an example. I translate the expression now know myself using the Pythagorean numerology. So now adds 52, that's 7, 7 means perfection. No adds 63, total and complete, and myself adds 8, magic. So now know myself is perfection, that is total complete to manifest magic. And altogether is simply balance. Aí o Carlos trouxe aqui para a gente uma representação do que é a numerologia pitagórica, né? E a gente vai agora utilizar ela para compreender o Now Know Myself, agora eu conheço a mim mesmo. Então está em inglês, o Now sendo somado ali com as suas letras 14, 15 e 23, N, O e W, vai somar um 52, que somado novamente dá um 7, que é perfeição. Know. Know é 11, 14 mais 15 mais 23, vai somar um 63, que é total e completo. E myself vai somar um 80, que 80 somando 8 e 0 dá um 8, que é mágica. Então, now know myself, agora eu conheço a mim mesmo, eu sou a perfeição total e completa se expressando na magia. Se eu somar as três palavras, eu vou encontrar um 15 e dar uma soma de 6, que é equilíbrio. Então, se eu for o ser perfeito, total e completo, me expressar na magia, eu vou estar em equilíbrio. But you know, this is the Pythagorean numerology, the most popular numerology, but there's many others. E o Carlos está contando aqui para gente, para mim, uma novidade, que não existe somente a numerologia pitagórica, não. Existem várias outras formas de se compreender a numerologia. The Pythagorean numerology is based on number 9. But there's other bases, you know, based on number 12, number 22. And in the modern times, the computer use a very simple numerology based on number 2, the binary numerology. E aí o Carlos está explicando para a gente por que a numerologia pitagórica ela é baseada no 9. Por isso a correlação com as letras do alfabeto inglês. Mas existe a numerologia que é relacionada com a base de 12. Existe a numerologia que é relacionada com a base de 22. E ainda existe agora a nossa numerologia moderna. Nossa numerologia moderna ela é relacionada com um 2. A gente está falando do binário. But you know, in the last 30 years, I decided to research and going deeper and deeper in a new approach of numerology, considering the base 26.
E nos últimos 30 anos de estudos que o Carlos tem, ele vem pesquisando há muito tempo e ele está baseando a sua numerologia no 26, Carlos. Uh-huh. Coincidentemente, 26. And I call the art of Jinshin numerology. Ah, eu perguntei para o Carlos 26, why 26? He calls this numerology the numerology of art Jinshin. So I will not explain how to do this because it takes time, but let me give you the translation of Now Know Myself, considering the base 26. Então, o Carlos está explicando que para ele contar para todos nós como isso funciona demanda um tempo que a gente não tem aqui agora, mas ele vai repetir o mesmo exemplo das contas que a gente fez com Now Know Myself, agora utilizando a numerologia que o Carlos fez da arte do Jinshin. So base 26 now is 26. All that was, is, and will be. Então, de acordo com a numerologia do 26, veja só, é a soma do now dá um 26. 26, agora tudo é. Tudo foi, melhor dizendo. Or now is Tudo eternity. é e tudo será. Então, ele está dizendo que o now é a eternidade. Tudo foi, tudo é e tudo será. No is 11. 11 represents the unload of unnecessary weight. 11 represents exhale. Então, o no, né, que somado dá um 63, que dá um 11, expirar. Expirar todo o peso e a bagagem desnecessária. And myself is 2. 2 is wisdom. E o myself, na sua soma total, dá um 2. 2 é sabedoria. So it's changed everything. You know, it's a different message, no contradiction, just a different approach. Então, viu que mudou tudo, né? Então, está tudo diferente. É uma mensagem diferente? Sim, mas é só um ponto de vista diferente também. So now is invite us to understand eternity. O now nos ajuda a entender a eternidade. No is inviting us to avoid to accumulate unnecessary weight over our shoulders. O now quer que a gente evite acumular bagagens desnecessárias. And myself is an invitation to connect to our inner wisdom. E o myself é um convite para a gente se conectar com a nossa sabedoria interior. And if we add all the three words, we have 195. That is a 13. 13 is the creator's number. E se a gente somar todas essas, a gente vai alcançar um 13. 13 é o número do Criador. So I'll share with you how to find those numbers according to a different base, the base 26. E o Carlos vai ensinar para a gente como a gente pode fazer essa nova contagem, né, de conhecimento e de relação baseado no número 26 da arte do Jinshin. As I told you, the art of Jinshin invites us to go deeper and deeper, unveiling layers and layers and layers of knowledge. E é o que ele conversou e mencionou para a gente agora há pouco, quando a gente estava conversando com o Rui. A arte do Jinshin sempre nos convida a dar um passo adiante e aprimorar e aprofundar mais a nossa compreensão e ir tirando e aprendendo camada por camada esse entendimento acontecendo na nossa vida. And finally, the third approach I'd like to bring to our class is astrology. E o terceiro ponto que ele quer trazer para compartilhar em relações com a gente é a astrologia. But in astrology, related to the art of Jinshin, we have a lot of connections with planets
and with astro signs. Então, na astrologia, a gente conhece bem, né, essa relação da astrologia com a arte do Jinshin, quando a gente fala de planetas e signos. But you know, a very important information is missing, a kind of information that will bridge planets and signs in a deeper way. Mas o que falta, que o Carlos compreendeu, é que a informação mais importante é a ponte, é a conexão que a gente tem que ter e tem que conseguir fazer entre os planetas e os signos astrológicos. And this bridge is the fixed houses. E essa ponte, né, ele descobriu que são as casas fixas. So we have this circle represent the bust line, relates to the signs. A gente tem aqui essa linha do busto, onde ela está relacionada com os signos. Adivinha? Os caçadores do sul, colocando os piques para ganhar dinheiro. Para, Hilda. This circle and the hip line is dedicated to the planets. A gente tem aqui o círculo abaixo, né, na linha do quadril, está relacionado aos planetas. And there's an invisible circle here in the waistline dedicated to the fixed houses. Só que a gente tem um círculo que não está visível aqui. Esse círculo está na linha da cintura e ele é relacionado às casas fixas. Essa linha que muda de camada que o Carlos está com o cursor na tela para a gente ver. And so I want to bring more information about the fixed house because knowing the house, you understand many interesting things we have in the textbooks. E aí, a gente conseguindo entender essas casas fixas, a gente vai compreender muito mais coisa que está ali aparentemente escondida nos livros textos e a gente vai conseguir compreender e interpretar melhor. So I hope I awaken some curiosity in your minds. E o Carlos espera ter trazido aí uma curiosidade na mente de vocês. Márcia, A Lina quer trazer um comentário? A Lina quer fazer um comentário para nós. Lina, please open up hi, Lina. your audio. Yes, I was kind of blown away recently. If you divide 26 into two columns, one column starting with it going 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and the other column starting with 26, 25, 24, 23, and they're up opposite each other. If you add the individual digits, you will always get 9. A Linda teve um ahá uns dias desses atrás, quando ela estava estudando numerologia e agora ela está falando dessa numerologia baseada no 26, mas com relação com 9 também. O que ela fez? Ela dividiu o 26 em duas colunas, sendo que uma coluna começa do 1 até o 13. 1, 2, 3, vai até o 13. E na segunda coluna, ela começou em regressiva, contagem inversa. 26, 25, 24, 23. E as duas colunas pareadas, quando se conversam numericamente, a soma desses números, sabe qual é? Ela sempre vai dar um 9. Great, Lina. Eu estou achando maravilhoso. It's great. And if you add the two columns, you always get 27. That is a 9. E o Carlos ainda está dando mais uma sugestão para a gente. Se a gente somar essas colunas sempre, elas vão dar um 27, a correlação. E 27, se eu somar 2 mais 7, dá outro 9. And some people mention that 27 is a missing personal energy center. E
O Carlos está falando aqui que muitos dos nossos colegas já disseram e comentaram que 27 é um centro energético pessoal que está faltando, que ainda não foi descoberto, mas que está aí e que está entre nós. But great job, Lina, because what you are doing, what I'm doing, what many of us are doing is to honor the art of changing. O Carlos está agradecendo a Lina e ele faz isso, ela fez isso, muitos colegas fazem isso, mas essa é a forma que a gente tem para estudar e, mais do que isso, honrar com a arte do Genshin que a gente gosta tanto. Because the art is not something fixed or is not something frozen that we cannot add something more or we cannot open our perception for a different perspective. O Carlos está lembrando, né, que quando a gente fala de arte não é algo fechado, resolvido, concluído. A arte ela está sempre aberta a uma nova modificação, a um novo valor que possa ser agregado, a uma nova percepção, a um novo entendimento. You know, Mary brought her contribution for the art of changing the moment she put all the simple procedures together and present it as a self-help. E o Carlos está lembrando da Mary, a contribuição imensa que ela fez e tudo que ela trouxe para a gente quando ela construiu, né, tudo que a gente tem de material de estudo até hoje. So we need to Mas- understand that we can give our own contribution to enrich the art. Mas ele lembra que todos nós podemos dar a nossa contribuição para enriquecer ainda mais a nossa arte. Because the key is to keep the art alive, dynamic. Porque a arte da arte é mantê-la viva, dinâmica, em movimento. Thank you, Lina. Muito obrigado, Lina. Rui, Now we have Rui, please. I also tried to put the numbers in sequence, and starting with 0 on top, and then numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and then another column only with 9, and the second from 10 to 17, and then the 18 alone, and then 19 to 26. And what I found was surprisingly, because on the first column, we have 1, 10, and 19. Just a minute, Rui. Agora eu vou explicar o que o Rui fez no estudo e na brincadeira dele. O Rui construiu colunas também. Só que como ele fez as colunas dele? Ele fez a primeira coluna do 0 ao 8. Aí ele colocou uma segunda coluna. Somente com... Go on. 0 alone, then 1 to 8. Então vamos revisar. Ele está me explicando que ele fez a primeira coluna só com 0, sozinho. A segunda coluna do 1 ao 8. A terceira coluna com 9. Lines. A segunda linha. Então vamos inverter. Primeira linha 0. Segunda linha do 1 ao 8. Terceira linha, o 9 sozinho de novo. Quarta linha, do 10 ao 17. Quinta linha, o 18 sozinho de novo. Sexta linha, do 19 ao 26. É isso, Rui? Sim. And when we E o start, que você encontrou? when we start to look, it's 3 levels of the same number, which is 1. 1, 10, and 19. Second column, 2, 11, and 20. Number 2. And up to the end, 8, 17, and 26, which is number 8. And if we start to add the numbers on the lines and add the numbers on the vertical, we are surprised. E aí ele fez a soma. O que ele encontrou? Fazendo o intercalado das linhas, ele encontrou o 1, o 10 e o 19, primeiro nível,
Segundo nível, o 2, o 11 e o 20. E terceiro nível, 3 níveis, 8, 17 e 26. The last E one. quando você soma... E a soma depois, Rui? Well, it's 3 levels like body, mind, and spirit. The 3 lines with E the aí, number. qual é a surpresa? Esses números e as suas 3 linhas, nós estamos falando linha do espírito, linha da mente e linha do corpo. Olha a correlação que o Rui encontrou e trouxe para a gente aqui. Muito bom, Rui, obrigado. Great, really. And I'm really happy, not surprised, but happy because I'm finding my fellow artists going beyond the technique and playing and having fun with these amazing symbols we call numbers. E o Carlos está muito feliz, ele falou que está contente demais em saber que existem vários colegas, vários amigos que também gostam de fazer, brincar e estudar essas relações. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está mais do que estudando. Nós estamos sendo o que nós desejamos ser, o artista. E é assim que a gente vai compreender e agregar valor à nossa maravilhosa arte. So my friend, this is my suggestion. Play with all the information you already have, and you unveil unexpected and amazing things, as well as Rui did it and Lina did play with numbers. E é isso que o Carlos quer pedir para todos nós. Que a gente continue brincando com essas relações, continue estudando, vamos fazer que nem o Rui fez, vamos fazer que nem a Lina fez, vamos praticar e estudar, porque só assim a gente vai aprimorar ainda mais a nossa compreensão e vamos estar junto, compartilhando esses ensinamentos. Muito obrigado a todos também. Eu quero agradecer aqui ao Carlos por estar com a gente, compartilhando todos esses ensinamentos conosco. Foi muito bom poder estar aqui com vocês aí também. Então, meu muito obrigado e espero continuar com vocês aí durante a classe que está por vir. Até semana que vem. Thank you, my friends. Muito Take obrigado. care.